Salve pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar a série sobre o livro Nem Vertical, Nem Horizontal, do Rodrigo Nunes. É uma teoria da organização política. Eu vou abordar o capítulo 5 do livro, que é onde ele entra de fato ali nas propostas sobre como pensar uma nova organização política. É o cerne do livro. Então, se você preferir, você pode começar pelos primeiros vídeos para entender melhor os argumentos. Eu fiz uma playlist, deixei no canal. Mas também você pode acompanhar por aqui porque o argumento é meio autoexplicativo, né? Então, de repente, você pode voltar também se preferir nos outros vídeos para tirar alguma dúvida ou outra de alguma coisa que eu falei aqui. Então, fica a seu cargo a forma como você vai assistir. Mas o importante é vocês curtirem esse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal. E, se possível, vai me ajudar muito, né? Se vocês doarem pela chave Pix, que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. Isso é muito importante para a continuidade desse projeto. Esse canal ainda é pequeno, está começando. Então, para ele se desenvolver, eu conto muito com o apoio de vocês. Tudo ok? Vamos começar então? A horizontalidade da organização política, ela sempre esteve ligada ao paradigma da rede. A ideia de que não só a política, mas o trabalho e a própria vida mesmo se organiza em redes. Redes vastas, sem começo, sem fim. Isso é um paradigma que veio surgindo, né? No plano político, isso implicava em acreditar em um modelo intrinsecamente democrático, né? A rede era pensada dessa forma mesmo horizontal, democrática, que poderia se expandir infinitamente. O ápice desse paradigma na política, ele ocorreu nos anos 2010, quando havia um otimismo generalizado em relação à organização horizontal a partir das redes, já que a ciência mostrava que tudo era de alguma forma constituído por redes. Então, cientificamente, o paradigma na rede continua, né, a se desenvolver, mas politicamente havia um otimismo exagerado, né, com uma certa visão de redes, que é isso que ele vai desenvolver aqui. As pessoas achavam que era possível passar de um modelo hierarquizado, né, onde o poder era hierarquizado, para um modelo onde havia um poder não hierarquizado, se organizando a partir das redes. Era a época que estava na moda falar que a gente estava se organizando em rede, né? Só que isso daí tem um problema, né? Se tudo está organizado em rede, como é possível opor uma forma de organização em rede para uma forma de organização não rede? Percebe como é que essa leitura ela estava meio rasa? Se tudo é feito de rede, como é que você faz? Se toda organização já é uma organização em rede, como é que você fala que vai se organizar em rede? Então você estava organizado como antes? Se tudo só é possível se organizar em rede. Você está dizendo então que nem tudo pode se organizar em rede, que nem tudo é rede. Então cria um paradoxo, né? Pois é, lá em 2010 o pessoal não conseguiu resolver muito bem esse problema, né? Eles não conseguiam distinguir uma noção de horizontalidade, verticalidade da noção de rede, né? Então, a rede era vista como tudo que fosse horizontal. Só que, na verdade, até o que é vertical é feito de rede também. Só que, como as pessoas acreditavam que rede era apenas horizontal, então só era visto como uma forma de organização natural a organização horizontal. Isso produzia uma dualidade, né, que era uma eterna disputa. De um lado ficavam os movimentos tradicionais, que se organizavam a partir de uma hierarquização, que eram mais verticais, né, que era o partido, o sindicato, e do outro lado você tinha esses movimentos horizontais, que rejeitavam qualquer hierarquização. A hierarquização era vista como um problema, né? Chegando inclusive ao extremo, muitas vezes, de rejeitar a própria formalização, a própria formalidade,
né? Então, isso tinha que ser o mais espontâneo possível também, né? Então, isso criava problemas para a organização política. E não é que o conceito de rede estava errado, né, politicamente. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. É que era um conceito de rede que ele ainda não havia sido generalizado o suficiente. Porque se essas formas horizontais de organização, elas são redes, o partido, o sindicato também são redes. Só que são redes diferentes. Mas se tudo é rede, eles também são redes, né? Essa é a questão. Então, essa maturação do conceito de rede, que é o que o Rodrigo Nunes está tentando trazer aqui, né? Existir já é estar organizado em rede. Nesse caso aqui, o que muda é que uma rede é mais centralizada e uma outra rede é menos centralizada. A questão é a seguinte: no chamado mundo natural, as redes apresentam uma tendência muito forte de serem clusterizadas. O que é ser clusterizada? É quando a rede se organiza a partir de agrupamentos de elementos com algumas características parecidas. Isso cria um padrão nas relações onde existem grandes agrupamentos de elementos densamente conectados, separados entre si por elementos com menos interconexões. Então, são grandes agrupamentos. É um agrupamento aqui de coisas muito conectadas, aí tem um momento aqui de coisas pouco conectadas, e aqui já tem outro elemento, outro agrupamento grande de coisas muito conectadas. Pensa uma rede de pesca. É como se uma parte da rede tivesse mais nós do que as outras partes. Você pode pensar ainda como se fosse uma rede irregular, os nós distribuídos de forma desigual, né? Então aqui os nós estão mais próximos aqui eles estão mais separados, né? No caso das redes ecológicas, existem estudos que mostram que quanto mais conexões um nó da rede tem, mais chances ele tem de fazer outras conexões. Porque, na verdade, é como se ele estivesse no meio do cluster, no meio do agrupamento. Então, ele vai tender a fazer muitas interconexões. E isso diz muito sobre como a rede se expande na real, né? Elas crescem a partir dos nós que fazem mais conexões. Então, aqui o problema muda completamente. Não é uma questão de ser horizontal, de ser vertical. É uma questão de que todos aqui somos nós nessa rede e a quantidade de interconexões que nós fazemos é diferente. E existem elementos que fazem mais interconexões do que outros, por causa da posição que eles ocupam dentro da rede. Esses nós que têm mais interconexões, eles ganham um nome especial. Eles passam a ser chamados de hubs, né? Os hubs, normalmente formam uma cauda e essa cauda está conectada por outros nós que também fazem muitas interconexões. Ou seja, um hub maior, ele forma uma cauda com hubs cada vez menores. É como se fosse um padrão fractal, de uma coisa que se repete num nível e vai se repetindo nos outros. Então, esses hubs, eles vão formando essa cauda. À medida que a cauda vai se estendendo, cada hubzinho desse tem menos interconexões, mas eles são muito interconectados ainda. Então, a gente tem 3 características, né, desses nós que a gente pode analisar. Existem o número de conexões que um nó faz, o número de conexões com esses nós altamente conectados, os hubs, né, e a posição das conexões entre os diferentes clusters, né? Então, eu tenho um agrupamento aqui, eu tenho outro agrupamento aqui. Esses agrupamentos, eles vão ter algum nível de interconexão entre eles também. É isso que é importante para a gente definir como funciona uma rede. O que fica nítido quando a gente pensa a rede por esse modelo de clusters é que um nó e o outro nó da rede, qualquer que você pegar, eles não têm uma capacidade de ação
de produzir efeitos igualitária. Se eu tenho um nó que está no meio de um determinado cluster, ele vai ter uma capacidade de criar efeito maior naquele cluster ali. Talvez o efeito que ele crie afete o sistema todo, mas ele vai afetar mais diretamente aquele cluster que ele está. Se eu tenho um nó que está entre dois clusters, ele vai ter uma capacidade de interferir nos clusters bem menor. E se eu tenho um nó que está em outro cluster, ele também não vai afetar o primeiro cluster da mesma forma como ele afeta o cluster que ele está. Então, a capacidade de ação não é igualitária. As redes não tem nada que diga que elas tendem a uma igualdade. Não é isso que acontece, tá? Elas não são intrinsecamente igualitárias. Para que haja algum tipo de igualdade nas redes, é preciso que a rede seja moldada para isso, né? O que requer, para você moldar uma rede, um processo o quê? Constante de manutenção e reconfiguração das conexões. Se você molda uma rede para esse cluster, esses clusters ficarem menos agrupados, de repente aquela rede ali, aqueles nós daquela rede têm uma capacidade maior de agir, né? Mas não é uma tendência da rede, né? A força do paradigma das redes não é produzir uma igualdade imanente. A força do paradigma das redes é mostrar que essa discussão sobre forma correta de organização é muitas vezes uma perda de tempo. Porque não se trata apenas da forma da organização individual de algo, mas como ela se relaciona com as outras coisas que estão organizadas ao redor dela. Não adianta a gente chegar com um modelo de organização ideal e tentar aplicar isso num determinado cluster onde as interconexões estão sendo feitas de uma forma. E aí eu chego e imponho uma coisa ali, uma forma que tem que reconfigurar tudo que não vai funcionar. Porque aquele cluster ali para funcionar, ele funcionava, né? Porque ele tinha determinadas funções, porque ele estava organizado daquela forma, né? Então, não adianta eu vir com um modelo pronto de rede. Não adianta eu vir com uma forma idealizada de rede. Eu tenho que olhar para as conexões que estão sendo feitas. Eu tenho que estar presente e olhar para o que está acontecendo. Não adianta eu querer chegar com a solução mágica feita de fora. Isso que é a força de pensar esse paradigma da rede de uma forma mais generalizada. No livro, o Rodrigo Nunes ele dá uns exemplos, né? Ele cita situações no mundo real onde esse paradigma da rede ele começou a ser amadurecido, ele começou a ser pensado. Ele fala, por exemplo, da noção de autonomia operária, que foi muito popular na época do chamado movimento 1977 na Itália. O que era autonomia popular? Ela era uma noção que integrava grupos radicais de base inteiramente diferentes. Então, eram grupos de fábricas que se relacionavam com grupos de escolas, com grupos de vizinhança, né? Cada movimento tinha sua autonomia, mas todas se consideravam, se viam como parte de um movimento autônomo maior da classe trabalhadora. Ele também vai citar movimento de mulheres, né? Diferentes movimentos de gays, né? Dos anos 70. Esses movimentos eles conseguiam lidar com uma grande pluralidade interna e todo mundo, de alguma forma, se reconhecia como parte do movimento, ainda que os grupos estivessem organizados autonomamente, né? Inclusive, ainda que cada grupo tivesse uma forma de atuação, uma forma de ação diferente, né? A grande inovação estratégica, né, que essa forma de pensar as redes, que ele vai chamar de ecologia, traz, né, é a fluidez de tática, essa capacidade justamente de você articular grupos que estão fazendo coisas diferentes. Esse modelo de rede, essa rede pensada dessa forma, a gente vai chamar de ecologia. O exemplo mais interessante que ele pega, que ele desenvolve mais no texto aqui, o Rodrigo Nunes, é o do movimento negro dos Estados Unidos, ali também dos anos 70, né? Que tinha ali, você tinha o movimento dos direitos civis, né? Que talvez vocês conheçam pelo Martin Luther King, né?
que era um movimento essencialmente legalista, né, de conquistar direitos, né, enfim, de justiça social. E você tinha o movimento dos Panteras Negras, que era um movimento de autodefesa, era um movimento armado, era um movimento revolucionário, né? Tinha uma inspiração ali maoísta, né? Então eram duas coisas completamente diferentes, né? Só que a ação dos grupos dos direitos civis e a ação dos Panteras Negras, elas se retroalimentavam, né? Elas eram completamente diferentes, mas elas se retroalimentavam. Ele cita uma passagem de uma entrevista de um companheiro do Martin Luther King, né, o William Jackson, que o William Jackson falava o seguinte, que ele não perdia um tumulto que acontecesse, qualquer ação mais radical, mais drástica, que gerasse uma confusão, né, que gerasse um tumulto, que gerasse um protesto, né, feito qualquer coisa, iniciativa dos Panteras Negras, ele ia lá junto. Ele não era dos Panteras Negras, ele era da ala mais legalista. E ele falava que ele fazia isso porque ele queria aproveitar a oportunidade de ir na prefeitura, de ir no Congresso, de ir no tribunal e falar, tá vendo? Se vocês estivessem negociando com a gente, nada disso teria acontecido, né? E ele ainda fala, né, que para o movimento dos direitos civis, os Panteras Negras foram a melhor coisa que aconteceram. Aí você pode estar ouvindo isso e falar, então, na verdade, o que ele está falando, ele era um oportunista, ele estava parasitando as ações dos Panteras Negras. Mas não. Se você olhar com atenção, as ações dos Panteras Negras só eram possíveis porque elas estavam num ambiente que já era resultado da ação desses grupos legalistas. Então, os Panteras Negras radicalizavam. Essa radicalização, beleza, o movimento legalista gerava uma acomodação ali, mas já mudava o ambiente e propiciava novas ações mais radicais. Então, eles se retroalimentavam. O Rodrigo Nunes, ele vai pegar esse exemplo específico, né, dessa retroalimentação, né, entre esses dois movimentos, para desenvolver 6 pontos para pensar o que é uma organização política vista a partir de um ponto de vista ecológico. Então, quando a gente pensa organização a partir de uma ecologia, a primeira característica é que os diferentes atores que compõem aquela ecologia, eles não precisam ter uma organização direta para se comunicar. Eles não precisam sequer se comunicar, né? As próprias ações que um lado faz definem as possibilidades de ação do outro lado. Isso é o que a gente vai chamar de uma ecologia compartilhada. As ações dos Panteras Negras definiam as possibilidades de ação do movimento dos direitos civis e vice-versa. As ações do movimento de direitos civis definiam as possibilidades de ação do movimento dos Panteras Negras. Não precisava ter uma coordenação entre eles. Era pela ação que eles se comunicavam. Segundo ponto é que não era uma rivalidade, né, tanto o que estava acontecendo ali, mas era uma diferenciação funcional entre os radicais e os moderados, que é uma característica fundamental da gente pensar um modelo de organização baseado em uma ecologia, né? Ser radical e ser moderado, nesse caso, não é uma disputa. São funções diferentes de uma mesma ecologia, né? O que o movimento negro daquela época ensinou foi que havia uma vantagem em reconhecer as diferentes contribuições, e os caras comentavam isso, né? Eles reconheciam que as pessoas, cada pessoa podia contribuir com o movimento de uma forma diferente e não tinha nada de errado com isso. Tinham pessoas que estavam mais inclinadas a participar de protestos, mas existiam pessoas interessadas em dar outras formas de contribuição ali que eram menos radicais, mas que eram importantes também. E isso permitia mapear melhor a capacidade de ação
em diferentes situações. Era como você olhar e falar, olha, fulano é mais radical nessa situação aqui, diante dessa pauta aqui, e ciclano é mais radical diante dessa outra situação aqui. Então era um mapeamento que era feito da capacidade de ação, do quão radical as pessoas podiam ser em um determinado momento ou em outro momento, né? Um terceiro ponto do funcionamento dessas ecologias é que ela funcionava porque as contribuições que as pessoas davam não pertenciam individualmente aos grupos, mas ao movimento como um todo. O que os Panteras Negras faziam eram colaborações que também ajudavam o movimento de direitos civis. E o que o movimento de direitos civis fazia não ficava restrito apenas a esse movimento, também beneficiava os Panteras Negras. Não era uma coisa, eram resultados que eram, em grande medida, compartilhados. Eram contribuições para a ecologia daquele movimento. E isso deriva do fato de que um nó sozinho, ele realmente não consegue se conectar a tudo. Então, a especialização, você tem grupos especializados em determinada forma de ação e grupos especializados em outra forma de ação, isso é desejável, isso realiza os efeitos com mais eficiência. Você tem um pessoal aqui que é mais especializado no direito, né? E aqui você tem um pessoal que é mais especializado na ação direta. Isso não necessariamente precisa ser uma briga, tá? Isso, um pode ajudar o outro, percebem? E isso leva a um quarto ponto, né? Que numa ecologia, as disputas, para ser uma ecologia organizacional, as disputas não podem ser pensadas como um jogo de soma zero, né? O que é um jogo de soma zero? É aquela disputa onde um jogador tem que eliminar o outro. Quando isso acontece, quando você tem no mesmo campo uma disputa de soma zero, um dos efeitos disso é que a contribuição não é compartilhada. Porque se um está tentando eliminar o outro, não tem como compartilhar ali a contribuição para o movimento, né? Então não tem essa riqueza comum sendo construída. E aí a tendência desse movimento que ele é rachar todo, né? Fraturar todo. O quinto ponto é que numa ecologia, se todas as vitórias são compartilhadas, ninguém vence sozinho. Então é mais uma derivação disso ainda. O sucesso dessa ecologia depende da ressonância desses atores. Ou seja, esses atores, por mais que esteja um determinado cluster aqui, né, de pessoas ali se organizando, e outro cluster, mas esses clusters têm que ter uma ressonância. Para o quê? Para ter uma vitória comum. Então, eles têm que caminhar, ainda que cada um de uma forma diferente, mas eles têm que produzir resultados que vão beneficiar a ambos. Isso não pode ser perdido de vista, né? E o último ponto é que pensar uma organização a partir de um certo purismo, olha, tem que ser essa forma aqui correta dos Panteras Negras. Não, tem que ser essa forma aqui correta do movimento dos direitos civis. Pensar dessa forma, esse purismo, né, que só um está correto, é uma má compreensão do que está acontecendo. Posições puristas são estruturalmente dependentes daquilo que negam. Táticas, identidades ou estratégias afirmadas como absolutas só funcionam porque outras compensam a sua unilateralidade. Os Panteras Negras só funcionavam por causa do movimento dos direitos civis. E o movimento dos direitos civis só funcionava por causa da ação radical dos Panteras Negras. Nesse exemplo aí do William Jackson, é importante lembrar que mesmo os Panteras Negras, eles só existiam porque já tinha um movimento ali que já tinha começado dos direitos civis, né? E o Pantera Negra é uma forma de expandir isso, inclusive, só que pela radicalidade. Então é má compreensão da realidade você pensar que só um movimento sozinho vai resolver. A partir dessa leitura, é possível deduzir que uma ecologia, então, ela é caracterizada por essas 6 características: interação sem coordenação direta, diferenciação funcional, nenhum nó precisa
fazer tudo, né? Então tem que ter essa especialização. A riqueza produzida é parcialmente comum. Ninguém vence sozinho, a vitória tem que ser compartilhada. O purismo é uma má compreensão da realidade. Então não pode ser formas puras. Elas necessariamente têm que conjugar formas diferentes. Isso caracteriza o aparecimento de uma ecologia. Uma ecologia é menos que um organismo e mais que uma organização. Em outras palavras, não há limite para o quanto ela pode se recombinar e também ela não tem um limite acordado. Ela emerge a partir de processos e ainda assim ela não visa a maximização de nenhum resultado. É uma ordem espontânea que emerge a partir de várias ordens deliberadamente construídas sem que hajam procedimentos globalmente aceitos. Confuso? Vou dar um exemplo. Imagine uma enchente. Uma enchente acontecendo no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Primeiro, essa enchente chegou, né, tomou a cidade. Ela não tem um centro, ela não tem ali ela pegou vários bairros, afetou cada lugar de um jeito diferente. Ela teve rua que alagou, teve rua que caiu árvore, teve lugar que ficou sem luz, ficou tendo curto-circuito. Então vamos lá, imagina esse cenário. As pessoas vão sair para tentar resolver os problemas que estão acontecendo. Ao fazerem isso, elas já estarão organizadas, de alguma forma. Tá? Isso aí é inegável, elas já vão estar ali se organizando. Né? Pode ser que vários grupos possam sair para resolver um mesmo problema e, sei lá, tem um outro problema que não consiga ser resolvido. Né? Então, pode ser que algumas iniciativas, o pessoal comece a resolver um problema e depois vê que não dá, então aquela iniciativa morre, e logo depois pode aparecer um outro grupo de pessoas para tentar resolver o mesmo problema. Né? O fato é, durante o evento da enchente, diferentes iniciativas vão acabar coexistindo. Então você vai ter coletivos de bairro que vão estar, sei lá, organizando abrigos, igrejas vão estar abrindo espaços, né, para receber doações, grupos de zap vão estar sendo formados, ONGs vão aparecer, vão entrar ali, vão começar a redirecionar recursos, pessoas aleatórias vão querer aparecer para ajudar, né? Então, não tem uma lista de membros, não tem uma fronteira clara do que um está fazendo, o outro está fazendo, não tem essa decisão formal, né? De entrar e de sair. Então, veja, isso é mais do que uma organização. Na verdade, nesse exemplo que eu dei, é como se fossem várias organizações interagindo junto e de uma forma mais fluida, né? Agora, esses arranjos, eles mudam o tempo todo. Um grupo que ontem estava distribuindo comida, hoje ele vai virar uma central de informação. Uma igreja que estava recebendo, estava abrigando as pessoas, de repente hoje ela passa a funcionar como um depósito de doações. Um coletivo que estava nesse bairro aqui, amanhã ele pode estar no outro bairro resolvendo outra questão. Um aplicativo criado para doações, para fazer doações, ele pode acabar sendo usado pela prefeitura para mapear a situação. Nada disso foi planejado, né? Nada disso foi decidido em uma Assembleia Geral. Nada disso foi autorizado por uma instância superior. Simplesmente as conexões foram se fazendo, foram se desfazendo, foram se refazendo, né? As pessoas foram agindo, atuando, né? Então, há uma recombinação indefinidamente, assim, isso está sempre se recombinando. Isso é uma ecologia, né? E por isso que ela não é um organismo. Quando a gente fala que é um organismo, a gente pressupõe que o organismo ele não pode ficar se recombinando. A ecologia, ela pode, ela é mutante, ela pode se recombinar infinitamente, né? Então, o problema, né, de acordo com o Rodrigo Nunes, surge quando as pessoas confundem auto-organização, que seriam esses efeitos emergentes das diferentes ações, dos diferentes esforços de organização, com a autogestão,
O que é autogestão? É a capacidade de tomar decisão autonomamente. Isso é um problema. Porque olha só, esse exemplo que eu dei da enchente, isso aí é uma ecologia, uma auto-organização. As coisas estão se modificando, estão se adaptando ali àquela situação, àquele problema, né, de uma forma dinâmica, fluida, né? Então, essa ecologia de organizações, ela vai crescendo, ela vai diminuindo, ela vai crescendo, ela tá ali sempre se modificando, né? Isso não é autogestão. Isso é auto-organização, é uma propriedade das ecologias. Quando eu falo em autogestão, eu estou falando de outra coisa, de uma coisa que só é possível localmente, que é o quê? É você fazer uma assembleia, você tem a capacidade de fazer uma assembleia, e nessa assembleia todo mundo vai ser ouvido. São coisas diferentes, né? Porque a auto-organização, ela é propriedade da ecologia, necessariamente tem a ver com várias organizações agindo junto, várias pessoas diferentes fazendo funções diferentes. A autogestão é uma coisa que você só consegue localmente em um determinado grupo, em uma determinada organização. Então, quando você confunde esses dois termos, você começa a produzir uma tensão a partir do momento que o movimento cresce. Por quê? A partir do momento que o movimento cresce, essas decisões, essa tomada de decisões, ela não pode ser ratificada por todo mundo. Não dá tempo, não consegue. O que o Rodrigo Nunes vai enfatizar justamente é que os critérios que nós usamos para definir que uma determinada forma de organização local é horizontal, ele não pode ser atendido por uma ecologia, por uma questão que é até de escala mesmo, né? É preciso considerar que numa situação de auto-organização, como eu falei da enchente, as noções de legitimidade e de horizontalidade têm outro significado. Ninguém está esperando para fazer uma assembleia para definir se vai coletar comida, percebe? Se que vai resgatar as pessoas das casas. Então, o que é legítimo tem outro significado, né? E se é que é possível também considerar que seja possível manter horizontalidade nessas condições, porque frequentemente você vai formar ali formas de ação bem hierarquizadas, né? Você vai formar ali um grupo ali para resgatar, vai ter uma pessoa comandando, vai ter uma pessoa dirigindo o barco, vai ter uma pessoa dirigindo o caminhão, vai ter alguém coordenando para onde vai o caminhão. Então, assim, o que é horizontalidade nesse caso, né? O livro ele vai desenvolver um argumento interessante, que o horizontalismo ele surge como uma crítica a essa noção de soberano, né? Esse sujeito que se ergue sobre os demais e que pode ratificar toda e qualquer decisão, né? Só que, por mais que o horizontalismo ele critique essa noção de soberano, porque você não tem um líder se erguendo sobre o demais, é todo mundo tomando decisão, isso que é a chamada autogestão, né? Ainda assim, nesse caso, a legitimidade continua sendo pensada em termos de soberania. O coletivo que passa a ser o soberano, né? Então, a diferença é que o coletivo horizontal, ele se vê como tendo fronteiras infinitamente expansíveis. Então, daí que decorre a confusão de horizontalismo com horizontalidade. Né? Quando se confunde, entende-se que autogestão é o horizontalismo, né? Então a ideia é o que? Beleza, isso aqui é a forma ideal, autogestão, e a gente tem que expandir essa forma para todo mundo. Só que numa situação de auto-organização, as pessoas vão agir independentemente. Se você tem que esperar a definição, a deliberação desse coletivo todo, você não vai conseguir agir. Você vai provocar o quê? Uma paralisia. Então isso vai gerar, quando você encara, né, quando faz essa confusão ali de autogestão, horizontalismo e tal, quando você encara, né, que a forma certa é pela autogestão, isso vai produzir dois sentimentos diferentes nas pessoas.
Primeiro é uma ansiedade. O que é essa ansiedade? Você vai querer que esse coletivo ele cresça para ele poder ser soberano, né? Então, vai ter aquela coisa assim, a gente tem que incluir todo mundo. A gente tem que incluir todo mundo. Só que, gente, quanto mais você vai incluindo todo mundo, né? E mais todo mundo tem que ratificar tudo, mais demora para fazer as coisas. Então, mais paralisia você vai criando. E chega um momento, né? Se você continuar expandindo isso, né? Vai chegar um momento que ações não vão ser tomadas, as pessoas vão desistir de participar daquilo. Vai chegar um momento que esse coletivo, né, horizontal, né, tudo mais, ele vai morrer. Porque ele ficou paralisado, ele ficou congelado. E tem um outro sentimento que isso vai provocar também, que é o quê? Beleza, se não pode incluir todo mundo, tá bom todo mundo que tá aqui. Então, todo mundo que tá presente passa a ser todo mundo, passa a ser todas as pessoas. Então, é o fetiche da presença. Então, o coletivo é horizontal, ele é horizontal, mas só as decisões que a gente toma aqui, nessa horizontalidade aqui, valem para até quem não está aqui. Né? Quem está em casa, por que você não participou do protesto? Por que você não veio? Por que você não participou da assembleia? Não, a decisão é soberana. A assembleia, ela é igualitária. Ela é igualitária para quem estava ali. Percebe? Existe um problema nessa noção de horizontalismo que o Rodrigo Nunes vai criticar muito. Que quando você pensa o coletivo dessa forma soberana, ainda que não haja um soberano, mas é a Assembleia que é soberana, isso está mascarando uma hierarquização. É um paradoxo que ele vai estar sempre produzindo ansiedade, paralisia e rejeição. Então, é preciso desconstruir um pouco essa noção de horizontalismo, da forma como ela é entendida, né, hoje. Então, diante desses dilemas, a pergunta que o Rodrigo Nunes vai fazer é como seria uma horizontalidade concebida não a partir dessa noção de soberania, mas concebida ecologicamente. O que seria horizontalidade ecológica? Porque uma ecologia pressupõe, ao mesmo tempo, tanto a ausência de um líder, quanto de um procedimento global de tomada de decisões. Lembrem sempre do exemplo da enchente que eu dei. Como é que você vai pensar a horizontalidade dessa forma? É aí que ele vai recorrer à noção de matilha, de Deleuze e Guattari. A característica da matilha, segundo esses autores, é que, ao mesmo tempo que ela tem uma ausência de estrutura fixa, ou de um líder fixo, ela tem, na verdade, uma abundância de liderança. Como é que isso funciona? Tem a matilha, os lobos estão andando, tem os lobos que estão no meio da matilha, tem os lobos que estão à borda da matilha, né? Qualquer lobo que estiver na borda da matilha pode mudar a direção da matilha. Se um lobo que está na borda da matilha ele viu alguma coisa, ele fez um movimento diferente, os outros podem achar que, opa, peraí, ele está fazendo um movimento diferente, vamos ver o que ele está fazendo. Se ele corre para uma direção, se eles acharem que vale a pena correr, eles vão correr junto para aquela outra direção. Então, o outro lobo que está na outra ponta, ele pode parar, e os outros param também, né? O lobo que está na ponta, e essa posição não é exatamente fixa, né? Ela vai variando entre os lobos, né? Os lobos que estão na ponta da matilha, eles podem empurrar a matilha para um lado, podem empurrar a matilha para o outro. Essa borda da matilha é o que o Deleuze e Guattari vão chamar de ponta de desterritorialização. A liderança, ela é vista, nesse caso, como uma função, e ela circula pela matilha. Ela nunca está fixa. O ponto aqui, né, é que é o oposto dessa liderança concentrada. Não tem um líder. Ao contrário do que algumas pessoas falam aí, né, de lobo alfa, beta e tal, não tem essa liderança concentrada. O ponto aqui é que o oposto de liderança,
concentrada não é ausência de liderança. É liderança distribuída. E essa liderança distribuída, ela inclusive pré-existe as assembleias, né? Ela convive, inclusive, ao lado dessas decisões tomadas coletivamente. Nesse caso aqui, liderança, ela significa apenas ser seguido. Então, é uma liderança vista como um acontecimento. Ela acontece. Ele vai dar uns exemplos, né? A liderança pode ser orientar a atenção ou a ação, né, em uma determinada direção. Como assim? Quando eu, nesse humilde canal aqui, recomendo um livro e vocês vão ver esse livro, né, vão dar uma lida nesse livro, nesse momento eu exerci uma função de liderança. Aconteceu uma liderança. Ainda que eu não tenha nenhum poder. Tá? Mas houve esse direcionamento da atenção. Outro caso, liderança pode ser introduzir uma determinada polarização num ambiente onde ela não existia antes. Por exemplo, quando um influencer de extrema direita diz que vacina faz mal, a gente é obrigado a ter que parar para explicar que vacina faz bem. Veja, não é questão de concordar com ele ou não. No momento que ele jogou essa informação na roda, esse influencer exerceu uma função de liderança na gente, porque ele pautou o que a gente ia ter que conversar. Ele introduziu uma polarização onde antes não havia. Quer ver outro caso de liderança? Pode ser produzir uma modulação de comportamento que vai se propagar. Quando uma banda, um músico, um artista, ele lança um estilo de se vestir, e todo mundo começa a copiar esse estilo de se vestir, esse estilo de falar, esse estilo de cortar o cabelo, né? Essa banda está exercendo uma função de liderança. Então, a liderança, ela acontece. Ela é sempre quando alguém faz uma coisa e outras pessoas começam a copiar esse comportamento. Então, a gente tira o quê? Que a liderança está, na verdade, em toda parte. E que as pessoas não se comportam da mesma forma o tempo todo. Elas estão sempre mudando o comportamento. E a forma que elas reagem aos estímulos, aos comportamentos das pessoas. Claro, né? A gente está sempre mudando nosso comportamento. Porque a gente não é autômato. Sabe quem percebeu isso? Antônio Gramsci. Né? O Gramsci falava que a mudança de comportamento ela não acontecia de uma vez. Ela surgia em alguns pontos e ia se espalhando. Ele estava preocupado em entender o que era espontaneidade. Né? É a ideia da nucleação do Gilbert Simondon. Né? O comportamento ele surge, ele ganha força num espaço restrito, que as pessoas começam a copiar aquele comportamento. E aí, se essa cópia desse comportamento for muito, muito intensa, esse comportamento ele cruza um limiar, ele se espalha pelo sistema todo, né? É a ideia de nucleação, né? Então, antes dele ganhar força, antes dele começar a se espalhar, a gente nem sabia que aquele comportamento estava acontecendo, mas ele estava ali acontecendo, né? Isso também, na verdade, é uma noção do sociólogo Gabriel Tardet, né? Que a gente acha que uma mudança aconteceu espontaneamente, né? Que a multidão estava fazendo uma coisa e de repente começou a fazer outra, mas é porque a gente não consegue ver essas pequenas mudanças que estão se dando pontualmente, porque elas são muito ínfimas, né? Qualquer transformação de maior porte instantânea, espontânea, de qualquer movimento político, ela é uma miragem, né? Isso não acontece. Teve uma pessoa que tacou a primeira pedra. Teve a primeira pessoa que parou de trabalhar. Teve a primeira pessoa que falou, olha, a gente precisa convocar uma reunião, né? Então, isso a gente não percebe, isso escapa da gente. Isso são processos moleculares. Inclusive na tal assembleia horizontal, soberana, isso também está acontecendo. Nem todo mundo é igual na assembleia. Tem pessoas que vão fazer comportamentos que outras pessoas vão copiar. Já existem lideranças.
O que a Assembleia, naquele modelo de Assembleia fetichizado, né, que você tem organização horizontal, que fala que está defendendo a autogestão, o que está sendo mascarado ali é que justamente nesses espaços não existe só igualdade. Existem pessoas ali que estão formando lideranças. Lideranças estão acontecendo nesses espaços. Então, mas isso não invalida a Assembleia. É só o fato de que essa ideia de horizontalidade muitas vezes mascara essas lideranças, mas elas já pré-existem. Elas já estão acontecendo o tempo inteiro, gente. Liderança é uma função, liderança é um acontecimento, né? Ela acontece e não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso, tá? Ela vai estar sempre acontecendo. Agora, claro, isso não quer dizer que as pessoas sejam completamente livres para mudar o comportamento delas da forma como elas bem entendem. Na verdade, as pessoas mudam o comportamento de acordo com a rede que elas estão, né? A rede, ela vai inserir o contexto para a mudança de comportamento. É como se você mudasse de comportamento de acordo com as possibilidades que estão disponíveis na rede onde você está inserido. E certas redes vão tornar certas mudanças de comportamento mais prováveis do que outras, né? Então, é possível, sim, de alguma forma, inclusive, modular, né, essa mudança de comportamento, né, modulando as redes. Organizações de massa tentam fazer isso, inclusive, né? Então, tenta modular esse comportamento de uma forma mais ampla. Cria plataformas, né, que são estrategicamente direcionadas para determinados temas, né? Circulam determinados materiais, criam canais. Só que isso tem um limite, né? Como eu falei, né? Ao mesmo tempo que existe, a rede mexe nessa capacidade de como os comportamentos mudam, mas eles continuam mudando, né? A organização ela não é fixa, ela está sempre se transformando. O ponto aqui é que estabelecer mudanças a partir de acontecimentos na rede depende não tanto da quantidade de mudanças que estão acontecendo, né, numericamente, da quantidade de nós que estão envolvidos, mas da qualidade das mudanças. Ou seja, você pegar um nó de uma rede, não se trata assim de quantos nós você vai alcançar, mas de quantas interconexões de um mesmo nó você vai afetar. Isso é uma mudança mais forte. Isso é o que provoca uma transformação mais intensa, né? Então, não é você alcançar mais pessoas, né? Eu posso ter aqui um canal alcançando muitas pessoas, mas ele pode ser um canal superficial, que não provoca uma alteração substantiva. Agora, do momento que você alcança poucas pessoas, mas causa mudanças substantivas, é mais provável que essas mudanças substantivas que as pessoas passaram, elas transmitam isso também. Então não é um nó ter um alcance grande, mas é um nó ter um alcance intenso. E aqui a gente está falando de intensidade nessas transformações. Somente transformações muito intensas produzem modificações que vão alcançar um nível de organização superior, um nível de organização maior, né? É daí que a gente consegue entender o que Nunes está chamando de horizontalidade sem horizontalismo. A ecologia política, ela não funciona porque todos decidem juntos o tempo todo, mas porque as decisões relevantes acontecem em múltiplos pontos, em múltiplas escalas, em tempos diferentes, e depois se acoplam, ou não. A horizontalidade nesse sentido não é uma regra de funcionamento, ela é um efeito emergente de circulação de liderança. A horizontalidade mostra apenas que a liderança está circulando. Então a ecologia está funcionando. Então a gente volta para aquela imagem da matilha. A matilha, ela não delibera para que lado ela vai. Ela muda de direção porque alguém decidiu correr e os outros julgaram que fazia sentido correr junto. Isso que é decisivo. Porque aqui a coordenação, ela não vem
depois da ação, ela nasce dentro da ação. A própria ação é a coordenação. O horizontalismo clássico, ele pensa o seguinte, a gente primeiro decide junto, depois a gente age. A ecologia, ela descreve, ela opera de outra forma. Alguém age, outros vão aderir a essa ação. E só depois isso pode ou não ser tematizado, discutido, estabilizado. Fazer um balanço disso. Isso não significa que tenha uma ausência de deliberação. Significa apenas que a deliberação ela não é soberana. O que ele está tentando escapar aqui é do conceito de soberania. Porque, como eu falei, isso mascara certas coisas. As assembleias elas não produzem ação do nada. Elas canalizam, elas travam, elas redistribuem forças que já estão em movimento. Se uma assembleia aconteceu, é porque as pessoas já estão agindo. Né? Não é a assembleia que vai definir a ação das pessoas. Quando uma assembleia funciona, é porque ela consegue captar corretamente processos moleculares que já estão acontecendo fora dela. Quando ela não funciona, é porque ela tenta impor uma forma unitária a um campo que já está se recombinando por outros meios. Então, gente, não é a assembleia que produz a ação. O que define se a assembleia vai funcionar ou não é se ela está em consonância com as ações que já estão acontecendo. Ela pode canalizar força para essa ação. Tá? Ela também pode funcionar ao contrário, ela pode matar essa ação. Né? Como quem acompanha o movimento frequentemente já pode ter observado isso. Né? Daí, essa ideia de que a liderança distribuída preexiste às formas deliberativas. Já tem lideranças acontecendo, independente se isso está sendo deliberado ou não, gente. Tem pessoas que estão tendo comportamento copiado, né? Só que, claro, essas lideranças pré-existentes, elas podem coexistir com essas formas deliberativas. Não tem uma contradição entre alguém puxar um processo e depois esse processo ser discutido coletivamente. É isso que ele está colocando aqui. O erro do horizontalismo, e aí é quando o horizontalismo ele vira um burocratismo, né? É achar que toda iniciativa que não passou antes pela Assembleia é ilegítima. Aí é complicado. Aí é quando você vê o movimento sendo tolhido, né, de sua ação. O horizontalismo, ao negar a liderança como função, apaga sua própria ecologia real de poder. Já tem uma ecologia acontecendo. O horizontalismo está se colocando como uma camada por cima dessa ecologia, para tentar travar essa ecologia. A liderança ela continua existindo, só que de forma informal, opaca, muitas vezes moralizada. Né? Porque agora é líder porque passou por essa assembleia. Só que assim, gente, o que é uma assembleia? Não sei se todo mundo que está vendo esse vídeo já participou de uma assembleia. Na assembleia, tem quem fala melhor, quem tem mais tempo, quem domina a linguagem certa, quem sabe ler o clima da assembleia, que acaba influenciando os demais, né? Isso já está acontecendo na assembleia. O tempo inteiro. É o que eu falei, a assembleia não é igualitária, tem diferenças. Vão ter lideranças mesmo na assembleia, né? Mesmo antes da assembleia deliberar que hajam lideranças. A horizontalidade ecológica, ela tenta reconhecer que sempre vai ter essas assimetrias de atenção, sempre vai ter diferenças de iniciativa, sempre vão ter vetores ali que vão se propagar mais do que outros. O problema do horizontalismo é mascarar essas coisas, que essas coisas estão acontecendo. Né? É querer partir de uma falsa ilusão de simetria, onde não existe. O que a ecologia propõe não é que não deva existir assimetria, mas o fato de que essas assimetrias elas não precisam se cristalizarem em posições fixas, porque isso, na maior parte do tempo, quando acontece, isso trava o movimento. Olha só, hoje quem está puxando a luta é uma pessoa, amanhã pode ser outro. Em uma frente, uma pessoa exerce liderança. Em outra frente, essa pessoa segue. A mesma pessoa pode ser central num processo e pode ser periférica no outro. O problema é você querer forçar que a mesma pessoa seja central em todos, que a mesma pessoa puxe em todos. E são condições diferentes.
Por isso, esse texto ele insiste tanto que liderança não é cargo, não é autoridade, não é representação. É simplesmente o fato de que uma ação passa a servir de referência para outras ações. Isso é algo que acontece o tempo todo, independentemente da ideologia do grupo. A política real ela é feita desses pequenos deslocamentos imitativos, de gestos que ganham densidade de práticas que se replicam mesmo antes de serem nomeadas. Ela já está acontecendo. A horizontalidade ela não está no momento que todos concordam, mas no momento de que qualquer ponto do campo, em princípio, torna-se um ponto de radiação. Para dizer que é horizontalidade, quer dizer o quê? Que qualquer lugar daquele campo ali, uma iniciativa pode acontecer. Uma liderança pode surgir. Então, gente, pensar horizontalidade sem horizontalismo é aceitar que não há centro, há vetores. Não tem comando, você tem contágio. Uma iniciativa ali gerou um contágio no grupo. Não tem soberania, você tem efeitos de direção. Aquela direção ali que está acontecendo, sendo deliberada, ela está produzindo um efeito sobre o movimento. Tem que analisar qual é o efeito que ela está produzindo. Não há igualdade formal de influência, mas a reversibilidade contínua das posições. Ou seja, as pessoas influenciam os outros de forma desigual, mas essa influência ela não é constante, ela pode mudar, ela pode passar para outra pessoa, tá? Então, em outras palavras, não se trata de impedir que alguém puxe, mas é impedir que alguém fique puxando sempre. É de cristalizar essas posições. Então, a aposta ecológica é uma política em que a coordenação emerge do movimento. Não é que não tenha coordenação, existe coordenação, mas ela emerge do movimento. E ela não é uma tentativa de congelar o movimento em uma única decisão. É entender que o movimento muda também, né? Por fim, é preciso abordar um problema clássico da tradição revolucionária, né, que é a noção de vanguarda, né? A rejeição contemporânea da noção de vanguarda, ela é muito criticada hoje em dia. Ela nasce por razões históricas, né, que são até bem sólidas, na verdade. É uma associação com o centralismo, com o substitucionismo, né, com a captura estatal. Então, você tem realmente tem assim, ficou queimada a ideia de vanguarda, né? Só que vanguardas, elas são também inevitáveis dentro da política. É o fato de que nem todo mundo se move do mesmo jeito, né, ao mesmo tempo e da mesma forma, né? Tem pessoas que vão se movimentar de uma determinada forma, tem pessoas que vão se movimentar de outra, tem pessoas que vão se organizar mais rápido, pessoas que vão se organizar mais devagar. Enfim, tem pessoas que estão dispostas a tomarem ações mais radicais e pessoas que não estão dispostas a tomar ações mais radicais. Sempre vão ter pessoas que vão estar mais envolvidas com ativismo, com organização, com política do que outras, né? O que o Rodrigo Nunes vai propor aqui é pensar a vanguarda sem vanguardismo. Como assim? É uma vanguarda ecologicamente concebida, também, da mesma forma que se pensa a horizontalidade, né? Não é uma vanguarda como um sujeito privilegiado. É uma instância que sabe mais, um grupo autorizado a conduzir os outros, até quase como se fosse uma forma antecipada de poder estatal, que é o que a gente vê em algumas organizações, né? De fato, né, alguns pontos do campo político se movem antes, experimentam mais, arriscam mais, e quando elas fazem isso, eles abrem possibilidade para a ação dos outros, né? A vanguarda, ela tem esse papel. Só que, para você pensar ecologicamente, é você deixar de pensar ela como uma posição fixa e passar a pensar ela também como uma função transitória, que está ligada principalmente ao quê? À experimentação e à exposição ao risco, que é o que vai acontecer em movimentos. Assim como no caso da liderança, o erro do vanguardismo não é reconhecer que existem essas assimetrias, né? Mas transformar essas assimetrias em direito de comando.
né? A vanguarda, pensada ecologicamente, ela não representa, ela não substitui, ela propõe na prática e só se torna relevante na medida em que os outros decidem seguir essa vanguarda, né? Se adaptar ou rejeitar o que foi feito, né? Então é uma vanguarda que ela é reversível, ela não precisa ser vanguarda o tempo inteiro. A vanguarda é pensada como uma função. É a vanguarda que ela vai ser vanguarda apenas enquanto ela está experimentando, ou quando ela está correndo algum risco. O que pode reverberar para o resto da ecologia ou não. É importante também que se diga isso, né? Quem ocupa hoje uma posição de vanguarda, amanhã pode ser, entre aspas, o atrasado, né? Pode estar deslocado, pode estar irrelevante. Você não tem garantia de permanência, não tem uma legitimidade acumulável. Ah, porque eu sou a vanguarda. Não, meu filho. Você pode ter sido a vanguarda em determinado momento e em outra pessoa vai ser, né? É essa concepção que permite responder a um dilema recorrente, que é como articular experimentação radical com processos amplos sem cair nem no elitismo, nem na paralisia consensual. Ah, não vamos agir para evitar a formação de vanguarda. Não, gente, olha só, vanguarda vai aparecer. Agora, é importante entender o quê? Vanguarda não é uma elite do movimento, né? É isso que está se propondo pensar aqui. A coordenação, ela não surge a partir da obediência a uma vanguarda, mas se uma vanguarda vai ocupar um papel de liderança em um determinado momento, tem a ver muito mais com a ressonância que as ações dessa vanguarda estão tendo. Então, enquanto a vanguarda funciona, ela pode de fato puxar o movimento. Mas no momento também que as pessoas deixam de seguir essa vanguarda, aquele avanço que a vanguarda está tendo perde o sentido. Não adianta você ser uma vanguarda sozinho, né? Um movimento apenas de vanguarda, não tem mais nada seguindo aquele movimento. Uma iniciativa, ela vai ser legítima, né, se os outros aceitarem como tal, né, enquanto eles aceitarem também, inclusive, né. A vanguarda, ela não existe a parte do movimento. É a partir daí que o argumento se desloca para a relação entre ecologia, pensada, né, politicamente, e Estado. Porque o que o Nunes vai sustentar aqui é que o Estado ele não é externo, né? Ele é uma forma específica de organização, que é caracterizada por quê? Pela centralização, pela soberania, por essa fixação de procedimentos, por uma definição rígida de fronteiras e competências. Então, o Estado seria a forma mais cristalizada de organização. Uma ecologia política, por ela não ser tão cristalizada, ela não pode ser plenamente integrada ao Estado. Porque o Estado vai descaracterizar uma ecologia política, né? O Estado ele vai exigir uma unidade de decisão. Olha, quem é que está respondendo por esse movimento? Ele vai exigir uma representação estável, né? Quem são os líderes aqui eleitos desse negócio? Ele vai exigir uma hierarquia funcional, quem faz o quê, né? Uma responsabilização vertical, né? Quem vai responder por esse crime que foi feito? Então o Estado ele vai tender a cristalizar a ecologia, vai ter essa tensão entre a ecologia e o Estado. A ecologia, para ela funcionar, ela sempre vai operar por uma multiplicidade de centros, por uma sobreposição de escalas, por funções que vão variar, que vão ser móveis, por efeitos que não vão ser exatamente intencionais, né, que vão ser imanentes. Quando o movimento ecológico ele se orienta prioritariamente para tomar o Estado ou se moldar a ele, essa ecologia ela tende a perder a plasticidade, a congelar lideranças, a reduzir experimentação, a subordinar a diversidade a uma lógica única de governabilidade, né? Então, há essa tensão, tá? O Estado congela a ecologia e a ecologia, se ela se adapta muito ao Estado, ela deixa de funcionar como uma ecologia. Ela perde força, ela perde suas propriedades todas mais fortes, digamos assim, né? Então, isso não significa
que a ecologia deve ignorar o Estado, mas que a relação de uma ecologia política com o Estado, ela sempre vai ser tensa, ela sempre vai ser contingente, ela sempre vai ser assimétrica. A força da ecologia está precisamente em não depender do Estado para existir, decidir ou se legitimar. É isso que tem que ficar definido, né? Então, o que o texto aponta, a conclusão dele, é a seguinte: uma política ecológica, você pensar organização política em termos de uma ecologia, isso não é uma promessa de controle, não é uma garantia de resultados, não é uma síntese final. Você está apostando, ao pensar numa ecologia, pensar ecologicamente, você está apostando na capacidade de recombinação contínua, na circulação de iniciativas, na proliferação de práticas que nenhuma instância central consegue totalizar, né? O que essas noções ecológicas debatidas aqui estão propondo é uma política sem sujeito soberano, sem forma final, sem ponto de chegada garantido, mas que é capaz de produzir deslocamento real, justamente por não tentar governar o campo a partir de cima. Não se trata de escolher entre organização e espontaneidade, direção ou dispersão, estado ou caos. Não é sobre isso, mas de pensar a política como um campo vivo, onde a coordenação, a liderança e a inovação existem sem se cristalizar. A preocupação da ecologia é manter as coisas em movimento. Percebe? Para manter as coisas em movimento, para deixar o movimento vivo, é preciso pensar ecologicamente, né? Se isso vai tender, se isso vai se cristalizar em algum momento, ou se isso vai tentar tender para uma ruptura maior, não tem como dizer. Mas, enquanto o movimento está acontecendo, ele só vai se manter vivo enquanto ele for uma ecologia. Esse é o ponto que o Rodrigo Nunes traz nesse capítulo. Então, é isso. Se você gostou, curta, compartilha com quem você acha que vai gostar de ouvir isso. E se inscreva no canal, colabore com a Chave Pix. Até o próximo episódio dessa série. Valeu!